Olá a todas e a todos. Finalizando as reflexões sobre o modelo toyotista, nós vimos nas aulas anteriores como o modelo toyotista quebrou a Ford, né? Hoje nós veremos quais foram as condições políticas, econômicas e estruturais da época que possibilitaram que esse modelo toyotista tivesse ascensão, né? E quais foram os reflexos desse modelo toyotista para a sociedade de um modo geral. Lembrando que, em nosso curso, há um esforço de se pensar administração muitas vezes fora da caixa, a partir da ideia de que a gestão ela tem um aspecto importante para uma mudança, para uma inovação. Só que a gestão por si só, ela não é decisiva. Há que se considerar as dimensões macroestruturais. É essa crítica que a gente faz muitas vezes aos modelos de livros de autoajuda, que, por exemplo, pegam um modelo toyotista e diz, olha, isso aqui é fantástico, vocês podem aplicar em qualquer contexto para qualquer época. Infelizmente não é tão simples esse processo, já que o modelo toyotista ele teve logro porque ele estava no momento exato, no tempo certo, na hora certa, que nós veremos aqui agora, né? E esse é o esforço que a gente vem trazer para a gestão de um modo geral. O que a gente vê como um modelo de uma determinada época, como uma referência, ele necessita ser ressignificado para outros contextos organizacionais, em outros tempos, porque muitas vezes as condições externas são condicionantes. Pois bem, para reforçar esse pressuposto que a gente vem desenvolvendo aqui ao longo do curso, o que levou a Toyota a esse sucesso? Tudo bem, eles fizeram uma revolução do ponto de vista da estratégia e do ponto de vista da gestão de pessoas, mas outros aspectos foram fundamentais. Fiz questão de trazer uma matéria aqui da mídia, né, que mostra o seguinte: a crise do petróleo de 1973 foi um dos fatores para o sucesso mundial do Toyota Corolla. A própria matéria da grande mídia enfatizando que teve uma crise mundial do sistema capitalista e que essa crise mundial do sistema capitalista veio favorecer o quê? Veio favorecer a adesão desse novo modelo de gestão no setor automobilístico. O que explica isso? A gente pode trazer o seguinte: o que aconteceu no final da década de 60, o que foi essa representatividade, né, dessa crise do petróleo? Pós-guerra, 1945, o mundo, de um modo geral, estava devastado. A Europa devastada, os Estados Unidos não, os Estados Unidos intacto, mas a Europa devastada, o Japão devastado, né? O que acontece num contexto de pós-guerra, muitas vezes? Quando as questões materiais estão escassas, há uma demanda para reconstrução. A gente observou, a partir de 1950, vários planos, né, o plano Marshall, por exemplo, de reconstruir o Japão, a própria Europa num processo de reconstrução. Isso elevou o quê? De 1950 a 1970, uma grande demanda por produtos e serviços. E esse foi um período áureo da economia, na fase dos anos dourados da economia, numa visão social-democrata, que fez com que, a partir do apoio do Estado, o Estado financiando e dando suporte para as empresas, o Estado possibilitando leis trabalhistas que garantissem emprego e que incentivasse a demanda, ou seja, né, os consumidores, isso alavancou uma sociedade de consumo que já vinha desde 1930, quando a gente viu o sucesso do modelo fordista. Só que esse processo chegou em 1970 esgotado. Então, se o modelo fordista que nós vimos na videoaula anterior teve um pacto com o setor fordista teve um pacto com o governo que incentivava, por exemplo, políticas sociais que gerasse renda para os trabalhadores, que gerasse emprego, políticas de incentivo ao consumo, com a sociedade estagnada, já que foi reconstruída a Europa. Em 1970 começou o quê? Uma crise em escala mundial. Essa crise ocasionada por um excesso de produção. Então, foi exatamente nesse momento da década de 70 que esse modelo de liderança por custo, inclusive defendido filosoficamente por Ford, como nós vimos, que dizia que se a sociedade produz muito e consegue produzir barato, todo mundo tem acesso às mercadorias, não teríamos mais pobreza e os empresariados estariam conseguindo vender muito. Esse modelo em 1970 foi estagnado. E aí, a partir desse momento, em 1970, que surge uma crise do petróleo,
que mostra que toda a economia estava globalizada e que por uma guerra de petróleo isso impactou as economias, que esse modelo de liderança por custo passou a ser substituído em grande parte por modelos vinculados à diferenciação de produtos. Ou seja, a gente já não consegue mais vender em larga escala no setor automobilístico. A Toyota chega no mercado em que fala, olha, se já está difícil competir em larga escala, por que a gente não começa a adotar um produto de alto valor agregado para nichos de mercado? E é esse momento de ruptura da década de 70 que vai ocasionar também mudanças na própria filosofia do marketing, que vai mudar suas estratégias de marketing, né? E vai ocasionar mudanças, inclusive, no papel do Estado, que vai começar, a partir de 1970, a modificar as leis trabalhistas. Aquele pacto taylorista, aquele pacto fordista de incentivo à demanda, de incentivo ao emprego, passa a ser questionado. E a gente começa nesse período a emergência de governos liberais que vão dizer o seguinte, olha, não dá para a gente trazer um incentivo muito para a demanda, a gente tem que trazer mais para a oferta, e isso passa pela flexibilização das leis trabalhistas. Quer melhor situação do que a Toyota, que já estava nesse processo a partir da criação das terceirizadas, um exemplo de flexibilização da lei trabalhista? Eu já não contrato mais um funcionário, eu terceirizo para as funções meio, né? Então, esses aspectos de ordem econômica mundial vêm mostrar que a Toyota estava no momento certo, na hora certa, adotando estratégias corretas. Ou seja, a gestão de pessoas teve um peso muito grande, as mudanças de ordem estratégica também, mas isso só tiveram logro porque os aspectos macroeconômicos contribuíram para tal, como nós acabamos de ressaltar aqui, tá? O que reforça mais uma vez o perigo que nós temos que tomar com os livros, muitas vezes, de autoajuda, que não consideram esses fatores macroeconômicos, ou pelo menos que subestimam esses fatores macroeconômicos. Pois é, e quais foram os reflexos desse modelo toyotista para a sociedade? Nós podemos observar o seguinte, tem um artigo muito interessante, quem quiser ler pode encontrar, do Malaguti, eu vou citar nas referências abaixo do vídeo, que ele diz o seguinte, olha, a ideologia do modelo japonês de gestão nada mais é do que um taylorismo melhorado, porque ele mantém todas as condições de precarização do trabalho e de exploração ainda no ritmo mais acelerado. E como é que ele vai ressaltar isso daí? Ele e outros autores. Ele vai mostrar o seguinte, a primeira grande sacada do modelo toyotista, acabar com os sindicatos. Lembrem que Ford não gostava de sindicatos. Ele dizia que sindicatos eram um problema para o processo produtivo e que o trabalhador não precisava ficar reivindicando, sendo que ele poderia trabalhar junto. Aquela visão taylorista, inclusive, de harmonia, né? Não há conflitos no ambiente de trabalho. Todos ganham. Se o patrão ganha, o trabalhador ganha. Era o que dizia Taylor, né? Apesar de eu não ter conseguido comprovar isso empiricamente, já que Taylor foi questionado pela própria Ministério do Trabalho da época. Mas o modelo toyotista resolveu muito bem esse problema. Para que sindicato se nós temos trabalhadores satisfeitos, ganhando bem e com pleno emprego? Qual que é a bandeira de um sindicato, se não as condições de trabalho e de emprego? Né? Então, quando o modelo toyotista adotou essa filosofia, ele basicamente acabou com os sindicatos, né? Lembrando que os serviços precarizados ficaram para as terceirizadas. Então, o primeiro aspecto interessante foi o fim dos sindicatos, né? Ao mesmo tempo, isso gerou também desempregos. Por quê? Quando se reduziu o processo produtivo e se colocou apenas funcionários altamente qualificados, grande parte daqueles trabalhadores que faziam serviços de menor prestígio foram descartados. Ou foram para terceirizadas, ou foram descartados. Com a automatização do processo produtivo, ou seja, com o uso de máquinas, muitos postos de trabalho foram substituídos por máquinas, né? Então, por exemplo, o Antunes mostra que esse tipo de trabalho trouxe uma redução de 33% do quadro de operações em relação aos modelos anteriores. Para a empresa é bom porque há uma redução de custos. Para a classe trabalhadora, infelizmente, mais desemprego. E, ao mesmo tempo, é interessante dizer o seguinte, quem trabalhavam nas terceirizadas dos modelos japoneses, né, no Japão? E quais eram as condições de trabalho dessas terceirizadas? Então, alguns estudos, por exemplo, o Malaguti vai mostrar que grande parte das terceirizadas, 80% das terceirizadas, eram formadas por mulheres. Lembrando que o Japão, uma cultura patriarcal muito forte, a mulher não tinha
condições de competir com o homem, já que o homem saía para trabalhar, a mulher tinha que cuidar dos filhos. Então, grande parte dessas terceirizadas eram formadas por mulheres que trabalhavam em meio expediente, por exemplo, e 80% formada por mulheres, e que recebiam condições de remuneração muito inferiores aos trabalhadores que ficaram no pleno emprego na Toyota. Ou seja, houve uma precarização das condições do trabalho no modelo japonês, a partir das terceirizadas. E aí, a conclusão que a gente pode chegar muitas vezes, segundo Malaguti, nesse tipo de trabalho, é que o modelo toyotista ele revolucionou um campo. Quem tem um carro da Toyota, Corolla, vê o padrão de qualidade desse carro, é fantástico. As condições de qualidade, manutenção, há piadinhas que dizem, né, que o carro de consumo de um taxista é um Corolla, muitas vezes, né? Pela qualidade do carro, pelo baixo custo de manutenção e pelo valor agregado. Então é um produto fantástico. Só que por detrás desse produto, há pessoas trabalhando, né? E quando a gente começa a refletir sobre as condições de trabalho e como esse produto foi feito, pode-se inclusive se questionar se esse modelo avançou em comparação ao taylorista fordista ou se ele piorou as condições de trabalho para aqueles que ficaram, né? Não estou falando aqueles que estão no pleno emprego do alto perfil da Toyota, mas as terceirizadas que representam a grande massa, né? Então, eu finalizo até com essa charge, né? Na época taylorista fordista, um trabalhador dizia o seguinte: olha, eu vou ficar o resto da vida nesse chão de fábrica, eu vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou saber? Eu vou até o final da linha da produção para descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos, já que eu faço a mesma coisa, né? E nesses modelos politécnicos, esses modelos japoneses que o trabalhador exerce várias funções, há muitas vezes essa figura do polvo, né? Que o trabalhador hoje, nesse modelo toyotista, trabalha muito mais ou em condições muito mais precarizadas do que aquele outro trabalhador no modelo taylorista, né? Enfim, algumas reflexões aí para a gente pensar essas condições. Talvez quem esteja nos assistindo futuramente, e o próximo modelo de gestão de pessoas talvez seja os carros das Tesla, os carros autômatos, a gente vai questionar, inclusive, se terá trabalhadores nesse chão de fábrica, né? Já que, basicamente, essa nem será, talvez, mais uma questão do debate. Mas, enfim, temas futuros aí para irmos acompanhando aqueles que conseguirem sobreviver. Abraço a todos.